Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu objetivo aqui com esses conteúdos com você é te ajudar a dominar a regularização de imóveis sem processo judicial. Tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lucas Monteiro, eu sou advogado, eu atuo na regularização de imóveis há bastante tempo e quero passar um pouco da minha experiência prática para que você também tenha mais facilidade na atuação no extrajudicial. Tá? Eu que venho de uma experiência aí de cartório de mais de 8 anos e atrelado à advocacia privada, eu acredito que eu posso estar trazendo alguma coisa que vai acrescentar na sua advocacia extrajudicial. Beleza? O tema da aula de hoje é interessante, né, porque eu resolvi colocar especificamente sobre os requisitos da uso campeão extrajudicial. Eu sei que eu já fiz aulas aqui no que diz respeito ao procedimento em si, né, as técnicas e os procedimentos em si, quais são as etapas dentro do registro de imóveis, o que contém na petição inicial, por exemplo. Só que eu quis trazer uma aula, um tema um pouco mais leve, tá? Um pouco mais prático e também trazer as especificidades de cada requisito para você pensar na uso campeão extrajudicial. Se o cliente te apresenta um caso, você vai ter condição de adequar e verificar se há a possibilidade de converter aquela posse em propriedade extrajudicialmente, né, sem mexer aí com o poder judiciário. Então, os requisitos gerais da uso campeão extrajudicial. Beleza? E assim, lembrando que nós temos aí, né, toda terça-feira conteúdo de aula, né, com tema pré-determinado, igual hoje, vai ser os requisitos da uso campeão extrajudicial. E toda quinta-feira nós temos o 360 da regularização. Se você pretende entrar ao vivo comigo, compartilhar a sua dúvida, compartilhar aquilo que você tem dificuldade na regularização, quinta-feira é o momento para você entrar, compartilhar o que você pretende e bater um papo comigo aí ao vivo para a gente resolver o seu caso. É uma verdadeira consultoria, tá? Eu recomendaria muito que se você tem algo para avançar na regularização, você fizesse a utilização desse tempo. Tá? É um momento que eu reservei de fato para que eu consiga chegar ao mais próximo de resolver o seu problema. É claro que muitos já me falaram que eu resolvi grandes problemas aqui que puderam ser evitados na advocacia. Só que é claro que talvez nessa transmissão, na quinta-feira, eu não consiga resolver totalmente a sua dor, mas pelo menos eu consigo resolver parte. E já é um começo. Né? Você já vai ter nortes ali para poder identificar exatamente o que precisa ser feito. Tá? Esse aqui é o interessante. E assim, para você atuar na regularização de imóveis, é preciso conhecer de fato os procedimentos. Um desses procedimentos, inclusive o mais utilizado, é o uso campeão extrajudicial. Tá? Então hoje eu resolvi trazer uma aula bem tranquila, uma aula bem suave mesmo, para que a gente possa de fato apresentar a você esses requisitos da uso campeão de forma mais tranquila possível, sem de fato adentrar nas especificidades do provimento 149, por exemplo. É claro que se você for pegar todos os requisitos da uso campeão do ponto de vista procedimental, ou seja, que tramita dentro do cartório, nós iremos encontrar uma série de requisitos aí. Agora, para você olhar para o caso do cliente, o cliente chega no seu escritório, apresenta para você a seguinte situação, ó, eu tenho a posse desse jeito, tenho tais documentos, é possível o uso campeão extrajudicial? É exatamente o objetivo dessa aula. Para que você consiga, num atendimento com o cliente, você já vai ter o olho clínico de identificar se é caso de uso campeão extrajudicial ou não. Tá? E acredito que o principal benefício dessa aula vai ser exatamente esse. Você compreender se vai caber ou não o uso campeão no caso do cliente. Porque uma das grandes dificuldades que os advogados já me apresentaram é saber identificar exatamente se cabe ou não a regularização por uso campeão. Né? Porque pode ser que o cliente apresenta um caso e esse caso ele é possível resolver de diversas formas. E o mais comum disso acontecer é a adjudicação compulsória. Né? Quando o cliente, ele, apesar de ter uma promessa de compra e venda, ele tem mais de 10 anos de posse, por exemplo. Então, teoricamente, o advogado vai ter à disposição mais de um tipo de regularização para poder, entre aspas, escolher. Tá? Eu falo entre aspas porque se houver possibilidade de regularizar por um procedimento específico,
e a legislação torna ele como o principal, nós não podemos ignorar o que a lei prevê e sair regularizando o imóvel a bel prazer e qual procedimento você quiser escolher. Não é bem assim. Só que vão haver alguns casos que essa possibilidade existe, dessa remota escolha de você poder optar por uma regularização por inventário ou até mesmo por uso capião. A gente vai adiantando aqui, mas é só para vocês saberem, né, um pouco disso. Então é isso, um dos principais benefícios dessa aula é exatamente esse, você conseguir identificar que cabe a uso capião no caso do cliente. Quando o cliente apresentar um caso, quando ele, por exemplo, for no seu escritório, te apresentar o caso dele, através desses requisitos que eu vou passar para você, você vai conseguir identificar se é caso de uso capião extrajudicial ou não. Beleza? Então vamos lá. O principal requisito aí para você pensar na possibilidade dessa uso capião ser em cartório, ser extrajudicialmente, número 1, a ausência de litígio. Tá? Isso aqui talvez é um dos requisitos que a maioria vai saber, mas a gente precisa conversar algumas questões aqui. O que acontece? Quando o cliente te apresenta um caso em que há uma possibilidade de litígio, mesmo que remota, mas é preciso ter um ponto de exclamação, um asteriscozinho ali naquela situação, porque não vale a pena, isso pensando do ponto de vista do cliente, tá? Eu estou pensando na experiência dele. Porque para o escritório, talvez não vai mudar muita coisa. Porque se houver, por exemplo, um problema lá na frente e tiver que converter aquela uso capião extrajudicial em judicial, simplesmente o escritório vai ter mais um serviço a ser feito. Até aí tudo bem. Só que a experiência do cliente, se ele vai se sentir prejudicado ou não, é preciso a gente identificar nesse tipo de requisito. Por quê? No momento que você for apresentar um demonstrativo do serviço para prestar o serviço àquele cliente, é preciso ser informado a ele que a regularização através dos cartórios, ela prescinde aí de litígio. Ou seja, não há possibilidade desse litígio existir. Nós temos que afastar essa questão aí, para deixar claro para o cliente que se houver algum litígio, em cartório não será resolvido. Né? E se ele te apresenta, de acordo com o relato do cliente, você percebe que há um vizinho ali que contesta a posse dele, há um vizinho que está querendo causar problema no procedimento. Né? Nós temos aí um posseiro anterior que se acha dono do imóvel. Então todas as informações precisam ser consideradas, especialmente quando for apresentar um demonstrativo desse serviço a seu cliente. Porque ele precisa estar ciente que, havendo um litígio, não haverá possibilidade de resolver em cartório. Tá? Então esse requisito, embora a gente possa informar, né, vai caber os campeões se tiver problema ou se não tiver, mas eu te convido a avançar um pouco mais, investigar mesmo do cliente e se preocupar com isso antes mesmo de fechar com o cliente, para você ter uma noção geral se é possível de fato regularizar através dos cartórios. Porque não dá para o advogado fechar os olhos para isso e tocar o procedimento, e dali, depois de 6 meses de procedimento, ou até um ano, não sei, vem a notícia de que o confrontante lá ele impugnou o procedimento, e por isso aquela uso campeão vai ter que ser ingressado na justiça. Né? Você vai encerrar o procedimento extrajudicial e vai para a justiça. Né? Acho que há uma quebra de expectativa com o seu cliente. Se de fato houver presente os requisitos, aliás, presente a instalação daquele litígio, talvez seria mais recomendável ingressar diretamente no Poder Judiciário e resolver de uma vez só. E não fazer seu cliente perder tempo e não fazer ele perder dinheiro. Tá? Acredito que isso na sua prestação de serviço vai ser de uma forma muito mais profissional se você atuar dessa forma. É exatamente assim que eu faço. Se eu identifico que há probabilidade de litígio, nós já recomendamos o cliente que não dá para entrar com extrajudicial. Embora ele esteja com muita pressa, nós recomendamos aí entrar no judiciário, uma ação judicial. Embora eu seja um extremo defensor da regularização extrajudicial, quando há presente, e nós identificamos que há presente esse litígio, ou pelo menos
uma chance muito forte dele ser instalado, nós nem pensamos na via extrajudicial, porque senão o cliente vai gastar com ata notarial, se eventualmente for, ele vai ter que gastar com planta e memorial descritivo, além de perder tempo, né, ainda vai gastar dinheiro aí. Então não acho justo, não recomendo que faça dessa forma. Embora o litígio, no caso da uso campeão extrajudicial, ele precisa ser fundamentado. Tá? O que é isso, Lucas? A gente está no tópico 1 ainda, tá? A ausência de litígio, um dos requisitos para uso campeão extrajudicial. Embora a gente não consiga, de fato, avançar na regularização com a presença do litígio, né, extrajudicialmente, essa ausência, né, de fato, essa comprovação desse litígio, dá para a gente afastar com a seguinte situação. A manifestação de um confrontante, ela precisa ser fundamentada quando ele vai impugnar o procedimento. Tá? Então não basta, por exemplo, que o confrontante do seu cliente simplesmente não concorde. Então seria muito fácil, né? Seria muito fácil o confrontante impugnar qualquer procedimento de regularização, porque bastaria chegar no cartório e falar, ó, não concordo. Então existe um instituto que é da impugnação fundamentada, que é exatamente quando aquela impugnação ela preenche alguns requisitos estabelecidos pela legislação, que é algum interesse. Lembra da causa do pedido, da causa de pedir como condição da ação? Basicamente, essa impugnação é exatamente isso. O vizinho confrontante, ou a pessoa que esteja impugnando a regularização, ela precisa ter interesse, de fato, para que aquela impugnação seja pelo menos considerada e o oficial de registro vai recepcioná-la. Pelo menos isso. Tá? Então, assim, quando presentes estão os requisitos, se o vizinho, por exemplo, fala alguma coisa, porque eu não concordo com esse procedimento, por que você não concorda? Não, porque eu não gosto do seu cliente. Então, nesse caso, é importante você saber disso, não precisa ir para o judiciário. Porque, apesar de ter ali a chance da instalação de um litígio, ele não vai ter fundamento. Se for só porque o vizinho não gosta do outro, não vai ter fundamento. Então pode ir tranquilo para o cartório que, havendo a oportunidade desta pessoa impugnar, ela não vai ter razões para fazer isso. E de fato duvido que ela vai até mesmo peticionar e tentar atrapalhar a vida do seu cliente. Tá? É importante você saber dessas informações para não dispensar um caso de regularização extrajudicial, por exemplo. Não, o vizinho está brigando com o outro lá e de fato ele não vai conseguir regularizar extrajudicialmente. Calma lá. É preciso identificar se esse litígio ele tem fundamento. Se ele não tiver fundamento, se for uma impugnação infundada, não haverá motivos para que esse confrontante ou um terceiro interessado realize essa impugnação. Daí você vai prosseguir com a uso campeão extrajudicial sem nenhum problema. Perfeito? Então, preocupar com essa ausência de litígio antes mesmo de fechar com o cliente, antes mesmo de começar a prestar o serviço, vai fazer você, de fato, uma prestação de serviço melhor. Vai fazer você um advogado que se preocupa mais com a situação do cliente. Recomendo muito que isso seja feito na sua prestação de serviço. Tá bom? Esse é o tópico 1, ausência de litígio. Nós temos que preocupar com isso aí para que haja, de fato, essa prestação de serviço. Tá? Número 2, vamos avançando aqui, que é a posse exigida pela legislação. Tá? Lembrando que nós estamos falando aqui sobre os requisitos da uso campeão extrajudicial. Posse exigida pela legislação. De fato, muitos advogados, no início, quando entrou em vigência aí, o Código de Processo Civil de 2015, achavam que a uso campeão extrajudicial traria consigo novos requisitos materiais. Ou seja, uma posse diferente, tempo de posse diferente, nada disso. A uso campeão extrajudicial nada mais é do que uma modalidade, tá? É uma forma de requerer a uso campeão diferentemente da justiça, que é o caminho judicial. É como se você pudesse escolher uma outra via, tá? Aqui na uso campeão extrajudicial você escolhe uma via mais rápida. Tem ali a possibilidade de você ingressar com o título
e você tem um caminho mais rápido. Já na justiça, você tem um caminho mais longo. São duas estradas, né? Ocorre que a fundamentação da uso capião ela é uma só, que é a conversão de uma posse em propriedade. E ambas, uso capião judicial e extrajudicial, têm o mesmo objetivo. E é exatamente esse: transferir essa posse converter, na verdade, né, converter essa posse em propriedade ao requerente, tá? Então nós temos aí que adequar essa posse exigida pela legislação. E a legislação traz para nós diversos tipos de uso capião, né? E nós temos aí os três principais: quantidade de tempo de posse, que é 5 anos para uso capião especial urbana, 10 anos para uso capião ordinária e 15 anos para uso capião extraordinária. Então, é claro, cada uma delas vai ter as suas derivações aí, né? A ordinária reduzida, que na verdade se chama tabular, a extraordinária reduzida, que se chama uso capião pela moradia, né? Que não tem justo título, e também temos a uso capião especial rural, que também vai ter aí 5 anos de posse de uma área rural. Claro, com seus requisitos e tal. Mas é claro que você precisa adequar essa posse exercida, né, com os requisitos estabelecidos pela legislação, que a gente vai falar deles também, que na verdade é uma posse qualificada. Não basta ter somente a posse. É preciso ter uma posse com as qualificações exigidas pela legislação. Tá? Não pode ser um locatário, não pode ser um arrendatário, não pode ser um caseiro que mora naquela propriedade rural. É preciso, de fato, ter a posse ad usus capione, que é a posse que a pessoa se sente dono. Se você perguntar para uma pessoa que mora numa propriedade dessa, sem mesmo ela conhecer o que é posse, o que é propriedade, você pergunta para ela: de quem é esse imóvel? Ela vai falar: é meu. Por que é seu? Não, porque eu cuido dele. Tem mais de 20 anos que eu moro aqui, esse imóvel é meu. Então perceba que a legislação ela tenta adequar a um sentimento que a pessoa tem pela propriedade para transformar aquilo num direito para ela. Tá? A grande realidade é essa. E por que o tempo, né, é exigido? Porque, de fato, se você está há muitos anos no imóvel, as chances são que você se sente dono dele. Ninguém fica 20 anos no imóvel achando que está tirando férias. Né? Se você está numa propriedade há muitos anos, as chances são que você se considera dono. Fato inequívoco. Tá? Então, segundo requisito, adequar essa posse, tá, ao que estabelece a legislação. 5, 10 ou 15, ou dependendo do caso, até 2 anos. A gente tem o uso capião familiar, que é um pouco rara, né, de se requerer, mas a legislação prevê também. Por isso que eu nem coloquei ela aqui, mas de fato existe. Quando você estiver pesquisando e aprofundando seus conhecimentos nos requisitos de cada tipo de uso capião, você vai ver que o tempo de posse é um requisito objetivo. E de fato eu estou trazendo aqui requisitos bastante objetivos. Não dá para você escolher se tem ou não ausência de litígio. Não dá para você escolher o tempo de posse do seu cliente. Né? São requisitos objetivos que, se não forem preenchidos, não caberá uso capião extrajudicial. Ok? E vale lembrar que a posse, nesse caso aqui, vale tanto para o judicial quanto para o extra. Porque é um requisito material, tem que adequar à legislação civil, Código Civil. Se não estiver adequado, não vai caber, não preenche os requisitos. Né? Beleza? Número 3. Documentos comprovando a posse durante alguns anos, né, que a gente falou aqui, 5, 10, 15. Então você vai ter que juntar do seu cliente contas de água, energia, IPTU, comprovantes de reforma do imóvel e qualquer outro documento que você tenha que comprove a posse do seu cliente. Ué, Lucas, serve qualquer documento? Sim, qualquer documento que prove que o seu cliente morou tantos anos no imóvel. Esses que eu falei aqui são os principais, né? Internet também, eu não coloquei aqui, mas tem também. São os principais. Mas pode haver, por exemplo, olha só que interessante. Eu estava no cartório nessa época e lá eu fazia uso capião extrajudicial, né? Registrava uso capião e conduzia o procedimento. E num dos casos que eu peguei para conduzir, olha o que o advogado fez. Ele juntou a foto de uma pessoa que aconteceu um alagamento na casa da pessoa e o jornal foi lá e tirar uma foto. E o cliente aparece na frente da sua casa com o alagamento e aquela foto foi publicada no jornal.
O advogado simplesmente juntou aquela foto do jornal no procedimento extrajudicial, porque lá tinha data, e a data houve publicação. Olha que interessante. Né? O advogado teve a perspicácia de identificar essa data no jornal e comprovou ali o tempo de posse. Claro que não foi só esse documento, é um lastro probatório, mas isso foi um dos elementos. Que naquela data, tanto é que ele era proprietário, que houve um alagamento e ele estava perdendo seus imóveis. A entrevista, inclusive, no jornal foi com ele, com o cliente dele. Então veja que ele utilizou dos elementos que ele tinha para comprovar a posse. Então não se prenda à IPTU, não se prenda a contas de água, energia, internet, comprovantes de reforma. Identifique do seu cliente, tente extrair dele qualquer documento que comprove a vinculação dele naquele imóvel durante esses anos para trás aí. Porque é isso que de fato vai importar para você de fato regularizar o imóvel do seu cliente. E conseguir comprovar ao cartório que a posse foi exercida pelos anos estabelecidos pela legislação. Ok? Número 4. Impossibilidade da regularização ordinária. Nossa, isso aqui é bom demais. Esse requisito aqui, muitos advogados não observam e acham que simplesmente podem escolher qual a regularização a ser feita no caso do cliente. E não é bem assim. A legislação civil estabelece que quando uma pessoa falece, é necessário abrir o inventário. E de fato, quando há o falecimento, aquela propriedade ela se transmite automaticamente aos seus herdeiros, legítimos legatários. Então veja, quando há o falecimento de alguém, em regra, é necessário que haja o inventário. Mas muita gente acha que se a pessoa faleceu, basta morar lá no imóvel que de fato nós podemos fazer uso capião. Não é bem assim. Existe a possibilidade de uso capião em imóvel de herança? Existe. Mas é preciso ter cautela. É preciso investigar um pouquinho mais antes de afirmar que qualquer imóvel objeto de herança pode ser regularizado por uso capião. Tá? Então veja, a regularização por uso capião ela é de forma secundária. Ela é subsidiária. Nós temos que observar se não cabe outro tipo de regularização ordinária, que vem primeiro. Né? Então, antes mesmo de pensar na regularização por uso capião, é preciso ver se não cabe inventário. É preciso ver se a pessoa não firmou um contrato de promessa de compra e venda. Porque é claro que nós sabemos que diante de um contrato de promessa de compra e venda, como é um contrato preliminar, ordinariamente teria que se lavrar a escritura e registrar, e não pensar no uso capião. Se trata de um contrato preliminar, não é definitivo. Né? Então, eu quero colocar isso na sua cabeça para que você entenda que a regularização ordinária ela deve ser observada, porque senão você vai passar aí 1 ano e pouco juntando a documentação do cliente, fazendo petição inicial, fazendo ato notarial de uso capião, para chegar lá no registro de imóveis tomar uma devolutiva falando que cabe outro tipo de regularização. Porque na certidão de matrícula do imóvel, o senhor João, por exemplo, consta como proprietário e os requerentes são herdeiros legítimos aí, né, herdeiros necessários do senhor João e deveriam, na verdade, regularizar por inventário. Isso eu não quero para você. Vai fazer seu cliente perder tempo, vai fazer você, advogado, perder tempo, e sendo que essa informação poderia ter sido observada por você antes. Tá? Então, importantíssimo verificar se cabe alguma outra forma de regularização, antes mesmo de pensar no uso capião. Ah, Lucas, quando vai caber, então, uso capião de imóvel de herdeiro? Veja bem, o STJ já se posicionou no sentido de que há a possibilidade, tá, da prescrição aquisitiva acontecer no imóvel de herdeiro, desde que aquele herdeiro que esteja na posse do imóvel ele exerça a posse exclusiva. Tá? É preciso que ele haja o exercício da posse exclusiva ali para que ele preencha os requisitos da uso capião quando se trata de um imóvel de herança. Tá? Só que assim, veja bem, isso não é lei. Tá? Isso é jurisprudência. Então eu acho arriscado se aventurar numa regularização de imóvel por herdeiro, sendo que há legislação federal estipulando que faleceu alguém, transmite-se por inventário. Né? Diante de uma matrícula, com a pessoa registrada na matrícula, essa pessoa faleceu, e você querer entrar com inventário, eu acho
um pouco arriscado. Tá? Juntar jurisprudência, nem todo oficial de registro vai realmente querer abraçar essa causa, querer se responsabilizar disso, porque na verdade o registrador de imóveis ele é um fiscal tributário. Se eventualmente a Fazenda Estadual perceber que o oficial de registro deixou de recolher um tributo porque considerou a possibilidade do usucapião extrajudicial no caso que caberia inventário, ele pode ser responsabilizado. Então ele não vai colocar o dele na reta por você. É você que tem que observar se de fato a transmissão ordinária daquele imóvel é usucapião ou é inventário. É preciso observar isso. Tá? Então antes mesmo de pensar na usucapião, verifica se não cabe inventário, se não cabe uma adjudicação compulsória, tá? Que há também recolhimento de tributo, se não cabe uma compra e venda. Se a pessoa está viva, se você consegue localizá-la, a coisa mais fácil é você tentar localizar a pessoa não é tão fácil assim, né? Mas é uma via que tem que ser explorada antes mesmo de entrar com a usucapião, tá? Porque não dá para simplesmente ignorar essa etapa, né, de verificar se cabe ou não um outro tipo de regularização antes mesmo de entrar. Então cabe usucapião de imóvel de herdeiro? Até cabe. Só que é preciso observar com essas minúcias antes mesmo de incorrer numa situação que pode colocar o seu cliente em prejuízo e você também. Tá? Isso é que nós tínhamos para falar sobre o número 4, né, impossibilidade de regularização ordinária. Número 5, participação de advogado. Aqui é você, advogado, que precisa estar nesse procedimento. Requisito obrigatório, legislação civil e processual civil estabelece que o advogado tem que estar na usucapião extrajudicial. Só quis trazer mesmo para te alertar que não há possibilidade do cliente conduzir esse procedimento sem a participação do advogado. Tá? É essencial que o advogado esteja presente justamente pela complexidade dos requisitos que precisam ser observados para não incorrer em eventuais problemas. Aqui a gente vai ter que solicitar diversas certidões, terá que ser feito pesquisas processuais para verificar se não há algum litígio, não há ninguém contestando a posse daquele imóvel. Tá? Então não basta simplesmente o cliente requerer essa situação. Vale lembrar que a ata notarial ela pode ser requerida pelo cliente sem a presença do advogado. Porque na verdade a ata notarial ela simplesmente vai atestar um fato. E o fato que nós procuramos aqui na usucapião é atestar a posse. Então o advogado ele não precisa obrigatoriamente participar dessa ata notarial. Ocorre, porém, que aqui no escritório todas as atas notariais que são lavradas eu acompanho, ou peço alguém para acompanhar esse procedimento, principalmente a visita. O que é isso? Isso é zelo profissional. É zelo para verificar se de fato aquele escrevente que está incumbido daquela diligência vai fazer o acompanhamento correto de colocar exatamente os requisitos que precisam ser colocados naquela ata notarial. Principalmente na visita, que é realizar as fotos de acordo com o que vai permitir você, advogado, de comprovar a posse do seu cliente, tá? E principalmente conversar com os vizinhos confrontantes, colhendo inclusive a assinatura deles. Perfeito? Número 6, último requisito aqui obrigatório da usucapião extrajudicial, que é o imóvel ser particular. Né? A gente falou aqui sobre a posse do imóvel, mas um outro requisito que precisa ser observado por você antes mesmo de ingressar com esse pedido, é se trata de um imóvel particular, ou pelo menos que ele não seja público. Ué, Lucas, tem diferença do que você acabou de dizer? O imóvel que é particular ou não é público tem diferença? Claro que tem. Lembra da faculdade, da época que a gente estudava sobre terras devolutas, que essencialmente ela é do Estado, mas quando não há uma destinação específica, não dá para considerar de fato que são eminentemente públicas? Pode ser que você se incorra num caso que aquele imóvel simplesmente não existe. Não dá para você comprovar que ele é particular e também não dá para você comprovar que ele é público. Então, somente essa ausência de declaração, ausência de comprovação de que ele é público, abre uma margem, abre uma brecha para você explorar e, de fato, requerer a usucapião nesse caso. Tá? Então, de fato, os imóveis, em regra, para que possam ser tramitados aí na usucapião extrajudicial, precisam ser particulares, tá? Imóveis particulares, ou pelo menos que eles não sejam declarados
eminentemente públicos. Perfeito? Pessoal, o que eu tinha para nós hoje era exatamente isso. Tá? Acredito que a gente cumpriu aí com bastante afinco esses requisitos que eu trouxe para vocês. Eu não quero trazer uma aula muito longa, exatamente para não cansar os senhores, para que seja de fato uma aula mais leve, para que você possa assistir aí, sei lá, no seu almoço, ou que você possa escutar pelo menos o áudio, né, no carro, algo do tipo, que não vá ser muito denso. Então vamos recapitular aqui o que a gente conversou nessa aula de hoje. Número 1, requisitos para uso campeão extrajudicial. Número 1, ausência de litígio. Número 2, posse exigida pela legislação, que geralmente é de 5, 10 ou 15 anos de posse. Número 3, documentos comprovando a posse do cliente, que a gente falou que pode ser conta de água, energia, internet, IPTU, comprovante de reforma do imóvel e qualquer outro documento que você tenha que comprove de fato a posse do seu cliente. Número 4, impossibilidade de regularização ordinária. Eu falei aqui para você que, de fato, é preciso ser comprovado que não cabe outro tipo de regularização, porque se couber, preferencialmente nós temos que dar margem a esse tipo de regularização. A uso campeão extrajudicial vai ser utilizada apenas de forma subsidiária, quando não couber outro tipo de regularização. Número 5, participação de você, advogado, é obrigatório que você esteja presente nesse procedimento, ok? E número 6, ser um imóvel particular, ou pelo menos que ele não seja declarado eminentemente público. Perfeito? Pessoal, agradeço enormemente a sua presença aqui, tanto que estejam online comigo aqui no ao vivo e você que está me assistindo no gravado, tá bom? Quinta-feira te encontro no 360 da regularização. Agradeço muito a sua presença, muito obrigado, valeu, até a próxima.